Há pessoas que pensam com melodias, como se cada pensamento trouxesse sua própria trilha sonora. Outras pensam com palavras soltas. Tem gente que pensa com imagens. E há também os que pensam com perguntas. Tá varrendo, é? Não, tô sujando. Vivem em estado de interrogação, como se todo pensamento fosse o começo de um enigma. Mais recentemente, descobri que muitas pessoas pensam como quem dá aula, uma condição que também me atravessa. Não uma aula para os outros, mas para si mesmo. Um monólogo constante, uma simulação mental com quadro, caneta e até pausas dramáticas para reflexões. Essa presença costuma surgir na pré-adolescência, um narrador interno peculiar, um professor imaginário, nunca está calado, nunca se atrasa e sempre faz chamadas, como quem verifica a nossa assiduidade. Mas entre todas essas características, há uma que mais me intriga. Ele nunca pede desculpas por interromper o silêncio. Pelo contrário, é no silêncio que ele irrompe e, quando surge, fala o indizível. Uma espécie de tradução simultânea daquilo que nem sequer havia sido discutido. E assim, quando algo acontece, não basta sentir. A voz logo grita e decreta. É preciso organizar, estruturar, entender. Como se cada instante fosse parte de um grande seminário da consciência, uma defesa contínua da história, dos fracassos, dos afetos, como se estivéssemos constantemente sob a avaliação de um júri invisível, que não se contenta com respostas, mas exige coerência argumentativa e apresentação em PowerPoint. Essa voz assumiu rostos ao longo da vida. Na infância, era doce, como os professores de ciências e história. No ensino médio, incorporava a firmeza da professora de redação, exigente, mas justa. Na faculdade, ela ganhou toga, gravidade. Tornou-se o professor de direito romano, que nos repreendia em silêncio. Fundamente melhor, reflita mais, justifique sua existência com legislação e doutrina. E assim seguíamos, obedecíamos, respondíamos visando a inferência, mesmo quando emocionalmente esgotados, porque essa voz nunca quis só registrar. Ela quer compreender, quer avaliar, quer enquadrar até a paixão em categorias explicáveis. Amor vira argumento, dor vira hipótese, culpa vira jurisprudência. E o mais curioso, essa voz não tem timbre. Eu mesmo, confesso, já pratiquei o inútil exercício de tentar reconhecê-la. Seria a voz do meu pai, de um ator que admiro, de alguém que conheci há tempos de quem sequer recordo o nome? Talvez seja um som que atravessou o útero materno e ali se hospedou. O som seria então quase inaudível, embora incrivelmente presente, uma espécie de eco abafado, como tentar gritar debaixo d'água. Mas enfim, a consciência, essa criatura vestida de paletó, segue explicando a vida como se fosse matéria do edital da alma, ainda pendente de publicação. E por fora, ninguém percebe. As pessoas veem um indivíduo comum, um cidadão cumprindo tabela, um rosto neutro na fila do supermercado, empurrando um carrinho com seu maço de alface e uma caixa de cerveja, a qual detém semelhança com a verdura constatada pela embalagem de mesma cor. Mas, por dentro, uma tese de mestrado está sendo escrita. Ousar no produto com envoltório minimalista, com cara de startup vegana, ou manter a marca tradicional, aquela que já nos abraça com sabor e zero surpresas. Um TCC secreto, defendido mentalmente no corredor das gôndolas, com banca examinadora formada por ansiedade, indecisão crônica e um empacotador de saco cheio. E claro, o prazo de entrega vencido há semanas, segundo o alerta diário do orientador imaginário chamado autocobrança, na universidade cujo reitor é a ansiedade. Às vezes, estamos apenas mudando de música no Spotify ou assistindo a um vídeo no YouTube, quando, sem aviso,
a mente começa a apresentar justificativas estéticas e históricas para as nossas escolhas, como se estivéssemos defendendo uma dissertação sobre gosto pessoal, ao que você se pega ouvindo Raça Negra, e a defesa vira improviso. É antropologia urbana, professor. Outras vezes, pensamos demais para viver, como se, ao tentar entender tudo, deixássemos passar o que é apenas para ser sentido, como se nosso cérebro tivesse medo de ser apenas corpo, apenas gesto, apenas impulso, como se não soubéssemos que viver é, muitas vezes, um ato pré-verbal, afinal somos incutidos no pavor, avessos a essa conclusão de sermos somente algo físico, simplórios. Mas não falamos disso com ninguém, não por elitismo intelectual, mas por saber que esse tipo de conversa exige tempo. E tempo é justamente o que menos temos uns para os outros. Somos reféns do tempo, da sua linearidade implacável, da ilusão de começo, meio e fim. Mas a verdade é que a nossa memória não respeita essa ordem. Ela habita o entremeio. Recordamos fragmentos soltos, um riso exageradamente alto em algum local inapropriado, um silêncio incomodamente compartilhado com alguém que acabamos de conhecer, ou a lembrança de quando você protagonizou uma cena cômica para testemunhas involuntárias, quando achou que houvesse um degrau a mais na escada. E, misteriosamente, esses pedaços se unem, não no início, nem no desfecho, mas no eco que fica. Esses momentos são complexos, desnorteantes, como quando você dorme no final da tarde e acorda à noite. Difícil lapso lancinante até desvendar em qual dia você realmente se encontra. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? A certa altura, deixamos de acreditar em linhas retas. O tempo, percebe-se, é espiral, é desvio, é espelho retrovisor. Então guardamos, reprimimos, transformamos tudo em pensamento inédito, efêmero, que jamais será pronunciado. E é aí que a mente costuma nos trair, porque essa voz, tão lógica, tão metódica, também nos distrai. Ela adora procrastinar, explica demais e faz de menos, justifica demais e vive de menos. Pensamos tanto sobre o que significa estar vivo e de repente estamos parados diante da vida, parados. Existem dias que te atravessam de tal forma que você entende. Não é só a sua vida que está sendo contada, é a história de algo maior. Um instante que reorganiza tudo o que veio antes e tudo o que virá depois, como se cada escolha precisasse passar por uma comissão de sentido existencial. Como se ir à academia ou não responder a uma mensagem fosse um ato filosófico, e talvez até seja, mas viver nas conjecturas mentais cansa, existir só por dentro adoece. Então temos que entender que essa voz que assumiu faces ao longo da vida, em alguns momentos se travestiu de medo, em outros de culpa, mais tarde virou responsabilidade e às vezes ainda se disfarça de planejamento, de prudência, de perfeccionismo, mas no fundo ela é só uma coisa: a postergação do ser, o adiamento do trejeito, o eterno ainda não. A vida não quer um professor interno. A vida quer ação, quer suor, quer prática, quer repetição. Tem coisa que você não precisa entender para fazer. E há outras que, se parar para pensar, ainda que para uma breve reflexão, nunca começa. E é aí que entra a disciplina. Mais do que uma rotina, mais do que um estilo de vida, a disciplina é a ponte entre quem você é e quem você pode ser. É ela que grita quando a mente hesita. É ela que te põe de pé quando tudo em você quer deitar, e você não foge. Não por coragem inabalável, mas porque já está no meio da confusão e fugir agora daria ainda mais trabalho do que continuar. Você não recua no desafio. Talvez por teimosia, talvez porque já contou para meia dúzia de pessoas que ia fazer, e agora voltar atrás
seria passar recibo de fracasso ao vivo. E, convenhamos, só essa possibilidade já serve como automotivação para não sofrermos a humilhação que costumamos infligir a nós mesmos quando não prosseguimos. E quanto ao impossível, bom, já ouvimos esse boato antes. Já disseram que não dava, que não era o momento, que não era bem assim. Mas você foi lá e fez. Com medo mesmo. E fez. Mal feito, às vezes. Mas fez. A disciplina é isso. É o vai quando a mente balança. É o faz quando o corpo pede descanso. É o de novo quando todo o resto diz chega. É saber que nada vai ser entregue com frete grátis. Tudo, absolutamente tudo, vai ser construído na base do esforço, do erro e daquelas conversas internas tipo por que me meti nessa? E se perder, tudo bem, ninguém tem GPS para a vida. Tem dias que a gente segue o Waze emocional, tem dias que vai no caminho do feeling e acaba numa estrada de terra, cheia de lama existencial. E nos culpamos porque simplesmente queríamos que estivesse pavimentada antes mesmo de darmos o primeiro passo. Mas ainda assim é caminho. Enquanto houver força, haverá caminho. E no fim do dia, aquela voz que nos acompanhou a vida inteira, que opinava sobre tudo, do sentido da existência até se mostarda combina ou não com um molho de estrogonofe, ela finalmente se cala. Não por cansaço, não por falta de argumentos, isso nunca, mas porque pela primeira vez não tem mais nada a corrigir, nem tese a revisar, nem analogia esdrúxula para encaixar no momento simples. Ela só assiste e aplaude mentalmente, claro, sem fazer alarde, porque a consciência também tem a sua vaidade discreta, como quem percebe que, depois de tanto narrar, o personagem virou autor, que o pensamento virou gesto, que a teoria foi suada, tropeçada, mas aplicada. E ali, no silêncio mais eloquente do universo, ela entende. O espetáculo da vida não é para ser explicado, é para ser vivido, de preferência com erros de ortografia, cortes mal feitos, trilha sonora brega e um final em aberto, digno de Oscar ou de terapia. Mas ao menos agora, não somos mais alunos, somos o gesto, somos a ação, e só assim a gente silencia o famigerado quando eu começar. Dá um chega pra lá no eterno a partir de segunda-feira, exorciza o quando tiver tempo, foge ileso do só mais um vídeo do feed. Não sobra espaço pro depois, pro quase, pro ainda não sou e pro clássico me falta algo. Aliás, essa falta até pode ser real, mas outras vezes é só um nome fantasia que a voz dá ao medo. Porque se o movimento começa agora, a voz padece. Se agimos, ela se cala. Se erramos, ela perde força. Se vivermos, ela perde o controle. E controle é tudo o que ela tem. É o plano de saúde pilantra que ela contratou para nos manter na UTI das possibilidades. A vida real tem riscos, vergonhas, tropeços. Tem fila no banco. Tem mensagem visualizada e ignorada. Tem sofrimento à toa. Tem compra errada que exige nossas habilidades diplomáticas para pedir devolução em 7 dias, com embalagem por nossa conta e um calvário aos correios. Tem pizza que chega fria, tem boleto, tem dias ruins, tem perda, luto. E, para a voz, isso tudo é intolerável, inaceitável, impensável. Então nos treina para esperarmos, para observarmos, para calcularmos, para planejarmos. Ela nos convence de que o mundo é uma equação e que, se formos espertos o suficiente, conseguimos resolvê-la antes de viver. Como se viver fosse algo que só se faz depois que está tudo perfeitamente alinhado. Só que não está, nem vai estar. A verdade é que já existíamos antes de entendermos. Afinal, nós fomos formados no útero de uma mulher, normalmente entre 37 e 42 semanas, o que, convenhamos, ninguém sabe ao certo quantos meses dá, exceto talvez para profissionais obstetras ou mães de primeira viagem que já decoraram cada fase da gestação
como se fosse a tabela das finais da Copa do Mundo. Nesse ínterim, nos alimentamos de um corpo que não era nosso. Por meses, fomos só impulso, só desejo, só presença. Hoje, respiramos sem pensar, nos movemos sem planos, de forma mecânica, automática, e talvez por isso acabemos em alguns cômodos de nossa casa sem saber ao certo o que fomos fazer lá. E talvez seja isso que precisemos lembrar, que existe um eu anterior à análise, um eu que sente antes de pensar, que age antes de julgar, que ama antes de entender. Esse eu está escondido debaixo de pilhas de PDF, de argumentos, de memes salvos, de frases motivacionais do Instagram, de notificações vermelhas irritantes de aplicativos, de abas abertas no navegador, consumindo preciosos recursos, drenando nossa energia invisivelmente, enquanto nos exibe apenas uma única tela no front-end. Mas ele está aqui. Afinal, enquanto houver pensamento, haverá conflito. Ainda assim, a gente segue tentando libertar a vida da burocracia da existência, tentando esperançar, como diria Paulo Freire, porque tem gente que acha que esperança é espera, mas não é. Esperança do verbo esperar é passivo. Esperançar é agir, é se mover com sentido. E que a gente nunca esqueça, a vida não é um processo administrativo, não é um depois que tudo fizer sentido, porque talvez nunca faça, e mesmo assim ainda vale a pena. Assimétrico, injusto, improvável, mas vivo, instável e urgente. Pois, ao final do dia, o que fica não é o plano que não foi executado, a possibilidade que não virou prática, a história que ensaiamos, mas não contamos e, por conseguinte, não realizamos. O que fica é o que nós fazemos, é o que nós fomos, mesmo com medo, mesmo com dúvida, é o que oferecemos ao mundo, mesmo que seja só mais um texto narrado no meio da internet. É isso que fica, porque, ao colocar a voz empenhada em uma função, trabalhando em algo útil, a obrigamos a exteriorizar-se. E ela entende que o mundo não é uma monografia. É só um lugar em que a gente vive, ama, erra, faz. Só isso. Faz.